Bom dia, gente. Mais um dia aqui para estar com os irmãos. Tem sido uma grande bênção. Muita gente já se chegando, temos 22 pessoas. Então, o texto hoje que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, que fala o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. A gente vai orar agora e eu queria fazer um pedido aos irmãos. Não sei se esse é o veículo, mas veio à minha atenção ontem uma situação que está afetando muitas pessoas, mas não sei diretamente ainda na nossa igreja. Mas ontem eu fiquei sabendo dos pais da Rô, que é casado com Wesley, irmãos queridos. O senhor José Lourenço, o pai da Rô, foi internado em estado bem grave com o coronavírus, e a sua mãe também, a Maria Aparecida, também se encontra com sintomas do coronavírus. Eu queria, nesse momento de oração, abrindo nosso devocional hoje, lembrar eles e também pedir para os irmãos durante o dia que vocês pudessem estar orando por esses dois e pelo Wesley, a Rô, à medida que eles estão encarando essa situação. Deus, somos gratos pela Tua palavra, pela Tua verdade que nos sustenta acima de qualquer distúrbio e problema ao nosso redor. Deus, esteja confortando-nos, dando uma paz que excede todo o entendimento. Queria orar especificamente pela Rô e o Wesley, com essa situação, com os pais da Rô. Deus, esteja confortando, direcionando os corações deles à Tua verdade. Somos gratos, Senhor, que o Senhor José Lourenço e a Dona Maria Aparecida são pessoas que já confessaram a Cristo, mas pedimos, Deus, que o Senhor possa estar trazendo a saúde de volta, especialmente orando pelo José Lourenço, que ele possa, Deus, estar tendo vitória sobre esses sintomas, que ele possa reagir, e também a mãe, a Maria Aparecida. Deus, abençoe esse tempo ao redor da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo, Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua vida, me faz pensar como é que eu estou vivendo a minha vida. Qual é a qualidade de vida que eu estou tendo, como é que eu iria descrever nesses dias a minha vida. Eu acho que muitas pessoas estão vivendo em situações difíceis, vivendo muito pesar, perturbação e pânico, os 3 P's. Pesar sobre as coisas do passado, perturbação no presente e pânico sobre o futuro. E sabe como o tempo passa. Eu, com meus 57 anos de idade, eu olho a minha vida e eu vejo que já não enxergo tão bem, já não escuto tão bem. Minhas filhas sempre estão repetindo, e pai, você não entendeu? Mas eu fico pensando, se eu fosse totalmente cego e surdo, nossa, isso seria uma perturbação, um pesar, um pânico para mim, né? Mas a verdade é que se toda a minha vida se resume a tudo que eu consigo ver, a tudo que eu consigo escutar ou sentir com esses sentimentos, sentidos que Deus tem me dado, a minha vida, ela na verdade, ela não vai trazer a qualidade que eu preciso. Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo as notícias, eu vejo meu celular, as pessoas vivem vendo, hoje a gente que mais vê é máscaras,
escutamos sobre conspirações, sobre morte, o sentimento é medo, conflito. E, meus irmãos, se nós vivemos, a nossa esperança está naquilo que a gente consegue enxergar e ouvir, com esses olhos físicos e carnais, a nossa esperança, ela não vai sustentar, ela simplesmente vai desanimar a gente. Então, olha o que Paulo falou. Ele falou assim: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Agora pense comigo nessa última frase: tornando-me como Cristo em sua morte. O que será que Paulo está querendo dizer? E eu, colocando nas minhas palavras, eu pensei: devemos viver como Cristo morreu. Agora, muitos vão dizer: que frase muito estranha, porque a vida que nós temos e a morte de Cristo, vida e morte, elas são opostas. Como é que você vai fazer isso? E olha, se você morreu, acabou a vida, né? As pessoas pensam desse jeito, né? E ser como ele na sua morte, não, obrigado, as pessoas falam. Eu estou fora, né? Eu estou bem como estou. Mas será que a gente está bem como a gente está? A resposta é não. E olha só essa frase. Eu só queria dizer primeiro o que essa frase não significa. Tá certo? Tornando-me como ele em sua morte. Não significa o quê? Eu não preciso morrer como Cristo morreu. O que eu quero dizer com isso? Tornando-me como ele em sua morte. Eu não preciso morrer como Cristo morreu. E nem você. Olha que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, o quê? Os meus, os seus, uma vez por todas. Não preciso morrer como Cristo morreu. Ele morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos. Sou eu, o injusto. Para me conduzir, ou conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo e vivificado pelo Espírito. Então, o que eu tenho em Cristo? Eu não preciso morrer como ele. Mas aquele pesar que eu tenho, ela passa a ser perdão de Cristo. Aquela perturbação que eu tenho, e todos nós temos, ela passa a ser paz em Cristo. O pânico do futuro em Cristo passa a ser prazer em pensar em tudo que Cristo vai fazer por nós, em nós, no futuro. Cara, isso é incrível. O que nós temos em Cristo. Então, tornando-me como ele na sua morte, não significa que eu preciso morrer como Cristo morreu, porque ele já fez e fez um trabalho excelente, que só ele poderia fazer. Nós não chegamos nem perto a conseguir fazer o que ele fez. Então, além de não preciso, eu não posso morrer como Cristo morreu. Como assim? Eu não posso morrer como Cristo morreu. No sentido que 2 Coríntios 5:21 fala: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que neles nos tornássemos justiça de Deus. Então, eu não posso morrer como Cristo morreu. Por quê? Steve não é nada perfeito. Cristo, ele foi perfeito. Então eu não preciso morrer como Cristo morreu, eu não posso morrer como Cristo morreu. E outra coisa, a terceira coisa que não seria repetitivo morrer como Cristo morreu, tornando-me como ele em sua morte. Se fosse isso, seria repetitivo. Porque em Romanos 6:8 ele fala: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, eu não preciso, não posso, e seria repetitivo. Por quê? Cristo, ele morreu por nós, para viver através de nós. É isso que a gente aprende em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí você diz: bom, Steve, então, tornando-me como ele em sua morte, não significa que eu preciso morrer como ele, eu posso morrer como ele, seria repetitivo. Agora, o que significa? Bom, poderia
a gente olhando o texto aqui, que a gente está lendo, quero conhecer a Cristo. A vida que a gente tem, quero conhecer a Cristo, é conhecendo Ele, é a sua paixão. É a sua paixão conhecendo a Cristo. Cristo é o conhecimento excelente. Então, esse texto fala, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Então, conhecendo a Ele é a minha paixão, conhecendo o seu poder é a nossa garantia, e participando em seus sofrimentos, conhecer o seu sofrimento e padecer. Então, tornando-me como Ele em sua morte, significa conhecer a Ele, significa conhecer, ter a paixão dEle, ter poder que vem dEle e sofrer. Não tem problema. Sofrendo por Ele é ganhar a eternidade. Sofrer por Ele é um privilégio. É poder falar de Cristo para os outros e ser talvez alvo do inimigo. Meus amigos, isso é um privilégio. Tornando-me como Ele, conhecendo o seu plano, viver como Cristo morreu e padeceu. Tornando-me como Ele. O que poderia ser também? Filipenses capítulo 2, versículo 8 fala, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Como Cristo morreu? Ele morreu em obediência. Olha só, ele foi obediente até a morte. Então, Cristo morreu fazendo a vontade de Deus. Como é que ele morreu? Fazendo a vontade de Deus. Como é que eu devo viver? Fazendo a vontade de Deus. Então, Cristo morreu fazendo a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. É assim que nós devemos fazer. E sabe, eu fico olhando as pessoas fazer a vontade de Deus, nossa, que pesar. Fazer a vontade de Deus é tão difícil. Eu queria dizer para vocês, e para mim mesmo, que não posso dar o luxo, eu não posso me dar o luxo de não fazer a vontade de Deus. É a melhor coisa que eu poderia fazer com a minha vida. Esses dias, a pastor Sacha, domingo, falou sobre perdão, né? Quantas vezes vai perdoar? 70 multiplicado por 7, 490 vezes. E eu queria dizer que, gente, a gente não pode se dar o luxo a não perdoar. Muitas vezes as pessoas pensam que perdoar, eu estou fazendo isso para agradar a Deus e dar um benefício à pessoa que me ofendeu. Mas, gente, à medida que a gente obedece e perdoa, algo acontece em nós que é inexplicável. Nós não podemos nos dar o luxo de não fazer a vontade de Deus e não perdoar. É o que nós somos chamados a fazer. Então, a vontade de Deus, ou tornando-me como Ele em sua morte, é fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele tem uma vontade para você, especificamente. E ela é boa e perfeita e agradável. Em Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Em Efésios 2, 10 fala que Deus nos criou para realizar boas obras que Ele, antes de criar tudo, Ele antemão já tinha nos preparado para isso. Já tem um plano para a sua vida. Algo maravilhoso. Então, tornando-me como Ele significa fazendo a vontade de Deus, como Ele fez a vontade de Deus. A segunda coisa que eu queria salientar aqui, Cristo morreu pelos pecados. Nós sabemos disso. Então, Cristo morreu pelos pecados. Tornando-me como Ele em sua morte, seria, nós devemos morrer para o pecado. Cristo morreu pelos pecados e nós temos que morrer para o pecado, tornando-me como Ele em sua morte. Então, Cristo, essa foi a motivação dele, Romanos 6, 6 e 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, tornando-me como Ele em sua morte. Significa destruir o pecado, deixar o pecado morrer em nossas vidas. E esse é um ponto que todos nós temos que ser proativos a cada dia. E não deixe nenhum pontinho
nem uma pontinha, desculpe, uma pontinha. E é isso que nós precisamos. Então a primeira coisa, tornando-me como ele em sua morte, eu deveria fazer a vontade de Deus, deveria morrer para o pecado. E a terceira coisa aqui que eu vejo, em Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é um versículo tremendo? Que Deus ele já nos vê assentados no céu em Cristo, enquanto nós estamos aqui na terra. É algo maravilhoso. Essa é uma informação que só Deus poderia nos dar. Nenhum ser humano escreveria uma coisa como essa, né? É algo fantástico. E o que a gente aprende? Cristo morreu sabendo que ele viveria de novo. Ele sabia. E nós deveríamos viver com essa mesma convicção e esperança. Sabendo que um dia nós vamos viver de novo. E vai ser uma vida fantástica em Cristo. Então Cristo morreu sabendo que ele viveria de novo. Nós deveríamos viver dessa mesma forma, tornando-me como ele em sua morte. Tudo que a morte pode fazer para um cristão é entregá-los nos braços de Cristo. Amém? Tudo que a morte pode fazer para um cristão é entregá-los nos braços de Cristo. Então Cristo ele morreu fazendo a vontade do Pai. Nós também deveríamos fazer. Morreu pelos pecados, nós deveríamos morrer para o pecado. Cristo morreu sabendo que viveria de novo e nós também deveríamos ter essa mesma convicção, porque o que acontece com Cristo acontece conosco. E a quarta coisa, Hebreus 12:2 fala: tendo os olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo morreu com paixão. Nós devemos viver com paixão. Cristo morreu pensando em nós. Nós deveríamos viver pensando nele. Como nós podemos viver para ele? Então, tornando-me como ele em sua morte, ela tem a ver com fazer a vontade de Deus, morrer para o pecado, convicção que um dia vou viver de novo na presença de Deus e viver com paixão, como Cristo viveu, o autor e consumador de nossa fé. Assim devemos viver. Agora, como é que você está vivendo? Está vivendo com pesar ou com perdão de Cristo? Está vivendo com perturbações ou está vivendo com a paz de Cristo? Está vivendo em pânico ou com prazer em saber que um dia vou estar com Cristo? Irmãos, essa é a pergunta. E é por isso que Paulo fala: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, fazendo a vontade de Deus, como ele fez, morrendo para o pecado. Ele morreu pelos pecados. Cristo morreu sabendo que vai viver de novo e nós também temos essa convicção e viveu aqui nessa terra com paixão. Então, irmãos, que a palavra de Deus possa encher os nossos corações nesse dia, nos dando esperança, perspectiva e direção. E Deus quer nos dar oportunidades de servir a Ele nesse dia. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que dia 26 de maio, vamos ver o que vai estar acontecendo nessa semana que nós estamos passando. E vamos orar e entregar esse dia mais uma vez nas mãos de Deus. Senhor, a Tua palavra, ela é certa e segura. Ela é incorruptível. Ela é algo que vai acontecer, que vai durar para sempre. Então podemos confiar. Deus, que possamos conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, participar no seu sofrimento e nos tornar como o Senhor em sua morte, para que a gente possa viver aqui
acima dos nossos sentimentos, acima daquilo que a gente vê e escuta, sabendo, Deus, que o Senhor está por nós e o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Deus, nos dê a paz de Cristo, que ela possa reinar em cada lar de cada um dos nossos ouvintes, cada uma das pessoas que se submeteram a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, e que essas pessoas que são da nossa família Maranata abençoe cada um e aqueles que estão ouvindo também. Deus, que a tua palavra possa ser escutada e seguida, que as pessoas possam fazer a tua vontade, como Cristo fez. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez é um privilégio poder servir aos irmãos que têm nos servido também em amor e em tantos momentos que nós passamos, o carinho, somos gratos a Deus. Deus abençoe a cada um.